Olá, eu sou o Tony Rodrigues. Quem está na tela ao lado é Thales Jordan. E aí, Nós tudo bom? iremos hoje. Tudo bom, meu amigo? Nós iremos hoje apresentar a nossa proposta para o subsídio dos agentes políticos de Barra, entendeu? E também iremos fazer o pedido, de apresentar aqui uma petição pública, entendeu? Para as pessoas aderirem à nossa proposta, que Thales agora apresentará. Thales, é com você, meu amigo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, reforçando, é importantíssimo que todos assinem a petição ou abaixo-assinado, certo? Que é para mostrar que a proposta tem força popular. Claro, se vocês concordarem com aquilo que eu vou falar durante este vídeo. Então, pessoal, a primeira coisa importante a ser frisada. Essa mobilização que a gente está tentando fazer, que a gente está fazendo, na verdade, ela é apartidária, entendeu? Ela não tem nada a ver com partido político, não tem nada a ver com opções políticas ou crenças políticas, não tem nada a ver. A única coisa que a gente está fazendo é um estudo do futuro e tentando mudar o que está por vir. Então, tem pessoas que podem entender errado, achar que a gente está querendo, entre aspas, né, perseguir, até porque que força nós dois e outras poucas pessoas temos para perseguir alguém. E, tipo, não seria nem do meu feitio, nem do de Antônio, nem de qualquer outra pessoa que esteja com esses mesmos ideais de perseguir alguém. Afinal, eu acho que é consenso, né, entre todos nós, que perseguição, seja política, seja qualquer tipo de perseguição, é crime, entendeu? Então, a gente não está fazendo isso. Até porque, pensem comigo, vamos lá, vamos fazer um exercício lógico. A gente está falando de uma coisa que ainda vai acontecer. Então, eu não sei, aliás, ninguém sabe, né? Quem vai ser prefeito, quem vai ser vice, quem vai ser secretário da educação, saúde, vereador, ninguém sabe. Então a gente está falando de 2021 a 2024. Mas aí vocês podem se perguntar, e por que você está falando isso tal? Por que você está propondo isso para a atual Câmara? Porque a lei constitucional, para fixar os subsídios dos agentes políticos, o que é subsídio? Salário, certo? Para fixar isso, para fixar o salário deles, tem que ser feito no final da gestão. Ou seja, o salário que está sendo vigente hoje foi a Câmara passada que propôs, entendeu? Isso é função da Câmara Municipal. Assim como os salários da próxima gestão, vai ser essa Câmara que vai fixar. E por que isso é feito? Porque tem que respeitar o princípio da anterioridade e impessoalidade. Justamente por quê? Porque no final da gestão, antes da eleição, a Câmara ela não vai saber quem vai ser eleito, entendeu? Não se sabe antes das urnas, antes de você ter aquela comprovação ali de que candidato A ou B vai ser eleito, independentemente da força que ele tenha. Então é por isso que a gente vai frisar isso mais uma vez, porque não é politicagem, não tem nada a ver com politicagem isso aqui. O ideal é reduzir os custos do nosso município, certo? Evitar gastos públicos e a mais, a gente ainda fala mais. Economizar e gerar renda, emprego, desenvolvimento para o município. Sendo assim, eu vou compartilhar minha tela e aí a gente vai fazer uma passada rápida pelo documento. E eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, de forma que esse vídeo alcance o máximo de pessoas. Lembrando, é muito importante que vocês assinem a petição. Por quê? Porque isso vai mostrar que o povo quer essa redução salarial. Tranquilo? Vamos lá. Compartilhando a tela, tá vendo aí, Antônio? Já abriu o documento. Tá vendo? Ok, apareceu. Sim, sim. Beleza. Então aqui, proposta para subsídios dos agentes políticos. Aí aqui tem o sumário, né? Tem tudo direitinho. Aí aqui a gente faz uns agradecimentos, certo? Aqui tem a foto do mercado. A gente faz uma introdução, que é o resumo do que vai ser, né, o documento. Aqui a gente fala um pouquinho o que é o MRB, a foto, a vista aérea da Barra, as motivações. Aqui é importante eu já falar. Por quê? A gente sabe que o coronavírus ele vai ter impacto assim direto na economia. Vai não, já está tendo. Então,
A gente citou 4 modificações principais: vulnerabilidade econômica criada por conta do Covid, a desigualdade social acentuada entre políticos e demais funcionários, que vai ser agravada na próxima gestão, caso a proposta essa ou outra que seja ainda melhor, porque dá para fazer mais. Só que uma coisa que eu vou frisar antes de ir para o terceiro ponto: a gente já falou da desigualdade social. Proposta boa é uma proposta que vai gerar resultados e aquela que vai passar, aquela que vai ter aprovação. E, assim, de antemão, eu já aviso que essa proposta vai ser boa para todo mundo, vai ser boa para os agentes políticos e vai ser boa para o município como um todo. Aí, beleza, a terceira opção: desejo de escolhas técnicas para os cargos de secretários municipais. Vocês vão entender mais à frente que escolha técnica, certo? Como o próprio nome diz, escolha por competência, escolha por currículo e não escolha por amizade, certo? E liberdade política dos munícipes, que é justamente para que não seja feita politicagem com os cargos políticos, certo? Com aquelas ocupações. Aí aqui a gente fala um pouquinho sobre o impacto que o coronavírus teve na economia. E aqui essa seção é muito importante. Ela é essencial que todos leiam as funções do prefeito, as funções do vice-prefeito e as funções dos vereadores, por exemplo, certo? Aqui eu vou resumir para o vídeo não ficar muito longo, porque o que é o mais importante do documento, que eu tenho que explicar aqui no vídeo, vem nas análises. Por exemplo, a função do prefeito é gerir o município, certo? Ele vai administrar os impostos, atuar nas áreas burocráticas, certo? Apresentar projetos de lei à Câmara, vetar, ou seja, barrar, certo? Então são esses tipos de funções. Lembrando que o prefeito, ele tem que ser um bom gestor. Afinal, o prefeito ele vai comandar o município como um todo. E todo município ele é gerido, ele é composto por várias áreas. E essas áreas são assumidas pelos secretários. Por isso, eu falei sobre essa questão de escolher muito bem os secretários. E vocês vão entender mais à frente. Aí o vice-prefeito ele também é super importante. Por quê? Porque ele vai auxiliar o prefeito na administração e ele também pode substituir o prefeito numa eventual ausência. Os vereadores nem se falam. Eles têm uma função, uma não, duas funções assim absurdamente importantes, que é o quê? Legislar, que significa fazer leis. Eles têm que criar leis, seja em questão de ensino, sistema de saúde da cidade, saneamento, impostos. Então é fazer lei e fiscalizar o executivo. Fiscalizar no sentido de estar de olho no que o prefeito está fazendo. E aí, se chegar, o que o vereador tem que fazer? Se a lei que o prefeito mandar for boa para o povo, se for boa, ele tem que aprovar. Ele tem que votar positivo. Se for ruim, ele tem que barrar, independente se ele é a favor ou não do governo. Ou seja, a fiscalização tem que ser crítica e não por ser aliado do prefeito eu vou deixar passar tudo, ou por ser contra o prefeito eu vou barrar tudo. Não deve ser feito desse jeito, porque aí se torna politicagem, né? Então o ideal é que seja crítico, não seja nem apoio incondicional, nem oposição total, certo? Tem que ser oposição para aquilo que é ruim, certo? E tem que dar apoio àquilo que é bom. E aqui as qualificações dos secretários. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui vai justificar o porquê que a gente vai dar uma proposta salarial para os secretários que vem a seguir. Por quê? Os secretários, o prefeito ele é o chefe do executivo, ele é o líder, certo? Só que o que acontece? O prefeito ele gere o município como um todo. Só que quem vai definir o potencial do município, o crescimento do município, índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, ou seja, o quanto que as pessoas estão vivendo bem ali, digamos assim. Quem é que vai determinar se o número de desempregados vai diminuir, se a economia do município vai melhorar? São os secretários. Por quê? Porque eles vão trabalhar em cada área. Então, por exemplo, secretário de Educação, mais à frente aqui, ó, eu vou falar aqui alguns pontos básicos das secretarias. Todos os secretários eles têm que ter a moral intacta, ou seja, eles não devem ter participado de nenhum escândalo público, certo? Seja por corrupção, seja por qualquer outra coisa. Tem que conhecer a área. Não adianta eu colocar no secretário da saúde alguém que nunca trabalhou com saúde, nem se interessa por isso, só porque ele me apoiou politicamente. Isso é totalmente errado. Isso serve para todas as secretarias. Ele tem que ter uma boa capacidade administrativa, porque ele vai lidar com muitas pessoas. Ou seja, por exemplo, a Secretaria de Educação, a secretária ou o secretário, ele vai lidar com não sei quantos professores, com não sei quantos diretores, com funcionário da limpeza, ou seja, é muita gente.
Então, tem que ter capacidade de liderança e tem que ter um plano de gestão. Ele tem que chegar assim para o prefeito, ó, no iníciozinho da gestão, ou talvez antes, assim que ele for nomeado, falar, olha, prefeito, o meu plano de gestão é esse. Em 6 meses a gente vai ter tantos de ganhos. Em 1 ano a gente vai conseguir isso, certo? Daqui a 3 anos a gente vai conseguir esse desempenho. É isso que ele tem que fazer. Aí aqui eu explico o que é cada secretaria que tem na barra. Lembrando que aqui eu não estou colocando controladoria nem procuradoria, certo? Eu coloquei as secretarias que tem o nome secretaria. Governo, educação, esporte e lazer, infraestrutura e serviços públicos. Enfim, aí aqui eu coloquei as funções que a secretaria tem, né? E os critérios, as características que um secretário tem que apresentar. Por exemplo, um secretário de governo tem que ter um bom conhecimento da Constituição e de políticas públicas, porque ele vai exercer, digamos assim, ele vai intermediar, ele vai ser meio que o elo, né? Ele vai ser a ponte entre o prefeito e os vereadores. Então, ele tem que saber dialogar, ele tem que conhecer da Constituição, das leis municipais. Aí, o secretário de Educação e Cultura, Esporte e Lazer, ele tem que saber muita coisa. Por quê? Porque ele tem que cuidar da educação, tem que cuidar da cultura, tem que cuidar do esporte e do lazer. Então, ele tem que conhecer a rede municipal, tem que conhecer a Lei de Diretrizes Básicas, que é a LDB, tem que conhecer a história da cidade. Enfim, aí aqui eu coloquei para cada secretaria tudo aquilo que é necessário. E vejam que os secretários têm funções vitais, importantíssimas. Olha só a Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda. Olha o tanto de coisa que a secretaria cuida. E olha o tanto de característica, conhecimento profundo de economia, vasta experiência como gestor, afinal vai estar lidando com dinheiro, ele tem que tentar reduzir os impostos para a população não sentir muito, ele tem que fazer projeto de reforma administrativa, enxugar a máquina pública, porque enxugando a máquina pública e incentivando o empreendedorismo, ele vai gerar empregos, certo? Então olha só o tanto de coisa. Aí aqui é onde eu posso falar mais, infraestrutura e serviços públicos, tem que ter conhecimento de administração, gestão, importante que conheça também logística e pelo menos um pouco de engenharia, certo? E aí, aqui essa parte aqui são os aspectos jurídicos quanto aos salários, né, os subsídios, que aqui foi escrito pelo advogado Bruno Rocha Rabelo. É muito importante, viu isso aqui. Aí aqui ele fala, por exemplo, ele coloca aqui juridicamente o que vai acontecer. Por exemplo, no caso da barra aqui, ó, a opção C, em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio, ou seja, o salário máximo dos vereadores, corresponde a 40% do salário dos deputados estaduais, que eu falei no outro vídeo, entendeu? Ou seja, o salário do deputado estadual é tanto. Aí o vereador ele pode ganhar até 40% desse tanto. E aqui ele explica vários aspectos jurídicos, assim, o que está na lei, coisas do Supremo Tribunal Federal. Enfim, muito importante ler isso aqui, certo? Vai estar disponível para vocês. E aí aqui vem a análise de dados, certo? Aqui é o pulo do gato. Então, a gente pegou algumas cidades, população, segundo o censo do IBGE de 2019, certo? E a gente pegou os municípios ali próximos da Barra, municípios da Bahia e alguns municípios distantes e maiores. E a gente pegou todos os dados do Tribunal de Contas. Percebam aqui, ó. Xique-Xique é menor, 46.483, Barra 53.578 e vai aumentando a população. Perceba que o valor que os vereadores ganham nessas cidades. Ó, Xique-Xique 7.596, Barra 10.128, Bom Jesus da Lapa 6.272 e aí Irecê 10 mil e pouco. Olha Luiz Eduardo 8.236, Teixeira de Freitas, que a população é 3 vezes maior que a da Barra, 12 mil, e Camaçari 12 mil e pouquinho. Percebam que, olha só, quanto maior a população, veja que o salário do vereador ele não fica tão alto. Inclusive em Luiz Eduardo, que tipo, tem. A gente nem precisa explicar, né? O quão Luiz Eduardo é mais desenvolvido que a nossa cidade. Olha só o salário do vereador. E aí aqui uma coisa importante dos secretários. Ó. Perceba aqui, ó, Xique-Xique 5 mil, Barra 6 mil, já valoriza melhor. Bom Jesus da Lapa, perceba que o secretário já recebe a mesma coisa que o vereador.
A mesma coisa para Irecê. E olha só o que acontece quando a população vai aumentando e o município tem maiores arrecadações. Veja que o secretário ele passa a ser mais valorizado até que o vereador. Passa a ser 10 mil aqui ou mais valorizado o próximo. Entendeu? Veja aqui que o secretário em Camaçari recebe o mesmo que o vice-prefeito. Prefeito, por lei, tem até um inciso na Constituição que o prefeito é o que mais ganha no município, certo? E aí, beleza. Aí o que a gente fez também? A gente voltou a ressaltar que a boa escolha dos secretários, né, a escolha por competência, vai fazer com que o município melhore bastante. Aí a gente fez uma análise muito parecida com o primeiro vídeo, pegamos só o município da Barra, incluindo a gente já fez o reajuste salarial, que teve uma lei, acho que em março, né, a lei 006, que aumentou um pouquinho o salário do professor nível 1 e nível 3. Aí a gente pegou a carga horária semanal, tá tudo no Tribunal de Contas, certo? E aí a gente considerou aquela mesma coisa, o capital acumulado, né? No primeiro mês, ele recebeu um salário até então. Aí no segundo mês, ele já recebeu quantos salários até lá? O do primeiro mês e o do segundo. Aí o terceiro mês, ele já recebeu 3 salários. Quando chegar em 48 meses, que significa 4 anos, ele vai ter recebido o salário dele, por exemplo, aqui do professor nível 3, 1.748,44, vezes 48. E aí a gente vai fazer aquele gráficozinho lá, ó, o gráficozinho, certo? Mas o que vai interessar para a gente aqui, isso aqui já está no documento, vocês vão poder ver. Trava um pouquinho aqui, tá? Mas o que mais interessa aqui para a gente é a tabela, certo? A tabela, a gente vê aqui uma discrepância, né? Então, isso a gente quer melhorar, certo? Isso a gente quer melhorar para a próxima gestão. Diminuir a desigualdade, certo? Ou seja, reduzir essas diferenças absurdas entre os políticos e os professores, engenheiros, enfim, os outros servidores, certo? E qualificar o município, para que ele qualificar os secretários para que o município melhore também. E aí, quando a gente faz o gráfico, o tracejado aqui, ó, esse pontinho, esse pontilhadozinho azul é o que a gente está propondo para o prefeito. O pontilhadozinho vermelho é o que a gente está propondo para o vereador. E o pontilhadozinho com esse azulzinho claro é o que a gente está propondo para o secretário. A mesma cor é o que está na gestão atual. Então, o azul pontilhado é o para a próxima gestão. Esse aqui, o azul contínuo, né, o azul cheiozinho, é o da atual gestão. Esse vermelho aqui, cheio, é do vereador atual. O pontilhado é o que a gente está propondo. Aí o preto é do vice-prefeito. Esse aqui é o atual, esse aqui é o que a gente está propondo. Secretário, esse é o atual, esse é o que a gente está propondo. Ou seja, a gente está propondo uma redução salarial de todos os políticos, de fato, prefeito, vice e vereadores, e propondo uma melhora salarial para os secretários, de modo que o prefeito ele não tenha brecha para escolher algum aliado político, mas sim escolher uma pessoa preparada para aquela área. E o povo cobrar isso. E aí aqui, ó, o vereador, 3 salários mínimos, prefeito 10 salários mínimos, o vice tem que ser metade do prefeito, porque está na lei do município, a lei orgânica, 5 salários mínimos, metade dos 10 aqui, e secretários 7 salários mínimos, certo? Esses pontilhados aqui é o acúmulo que eles vão ter considerando esses valores. Só que olha só, a comprovação mesmo, assim, ó, aquilo que é veredito, que o que a gente está propondo faz sentido e é bom para o município, vai vir na próxima tabela. O que vai acontecer aqui? Ó? A gente pegou a gestão na Barra, só na Barra, a gestão de 2013 a 2016, 2017 a 2020, que é a atual, e aí a gente pegou de 2021 a 2024, que é o que a gente está estudando, que a gente está propondo. O número de vereadores era 13 nessa primeira, 13 continua agora e vai aumentar para 15. Aí aqui a gente tem o salário dos vereadores, nessa época, 6.012, secretário 5.500, prefeito mais o vice aqui, e aqui são as despesas mensais. Como é que a gente chegou nesse valor? Número de vereadores, que é 13, vezes o valor do salário, mais número de secretários, que a gente considerou 7, né? A gente não colocou controladoria nem procuradoria, certo? Em nenhuma das gestões e consideramos que ia ser tudo 7. Então, 13 vezes 6.012, mais 7 vezes 5.500, mais esse valor que é prefeito mais vice, vai dar isso aqui. Você pode conferir isso em casa. A mesma coisa para cá, 13 vezes o salário dos vereadores, mais 7 vezes 6.000, que é o salário dos secretários, porque são 7 secretários, prefeito mais vice, certo? Que é a soma dos dois salários. Vai dar isso aqui.
197 mil, ou seja, pulou bastante. O que a gente está propondo para 2021, 2024 é 3 salários mínimos, ou seja, o salário mínimo atual é 1.045, então é 3 vezes 1.045. 7 salários mínimos para os secretários, e aí o prefeito seria 10 salários mínimos, o vice 5. Aí vai dar esses valores. Aí quando vocês multiplicarem 15 vezes 3.135, mais 7 vezes 7.315, mais esse valor, vai dar 113 mil. Ou seja, esse valor que a gente está propondo vai ser inferior ao valor que era em 2013, certo? Ou seja, se a gente considerar a gestão de 2013 a 2016, vai ser uma economia maior do que essa gestão que foi lá atrás. E assim, é de se esperar que conforme o tempo aumente, conforme o tempo vai passando, o município vai arrecadando mais dinheiro e os salários aumentem. Só que com a pandemia, isso mudou tudo, né? Então a gente tem que economizar. E aí quando a gente bota no gráfico, ó, das despesas acumuladas, perceba que quando a gente vai pegando esses números aqui, ó, que eu mostrei, essas despesas aqui, isso aqui é em um mês, isso aqui é em um mês, esse 139 aqui é em um mês. Aí, em 2 meses, é esse número aqui vezes 2. Em 48 meses, que é no final de 4 anos, vai ser esse número aqui multiplicado por 48. Quando a gente bota num gráfico, olha só, pum, vai lá para cima. Isso aqui é da gestão atual. A de 2013 a 2016 deu aqui. A que a gente está propondo deu abaixo, ou seja, vai economizar bastante. Já desde em relação a 2016 e em relação a 2000, agora essa gestão atual, olha o tanto que economiza. E aí aqui essa tabela é super importante, eu percebo. Em relação à gestão atual, o total dos gastos salariais em 4 anos, ou seja, salário de secretário, vereador, prefeito, vice-prefeito, tudo em 4 anos vai dar 9.488.433,60 certo? Com a nossa proposta, o valor total de gastos vai ser de R$ 5.467.440. Ou seja, teve uma redução de 43% quase, 42,4%, digamos assim, e vai economizar mais de 4 milhões de reais. Ou seja, vai ser uma economia absurdamente alta. E essa economia é a que a gente está falando só de salário. Mas votando nas pessoas certas, certo? Escolhendo bons candidatos. Por sua vez, esses candidatos, no caso os vereadores, vão fazer boas leis, vão fazer leis que sejam muito úteis ao município, vão fiscalizar melhor o executivo, certo? E escolhendo um bom prefeito e vice, eles vão escolher secretários muito bons. E tendo secretários muito bons, o povo deve cobrar a escolha do secretário também. Tendo secretários muito bons, o município vai conseguir economizar muito mais que 4 milhões. Isso aqui, ó, esses 4 milhões é só de salário. Agora imagina se numa secretaria da educação você coloca um professor super competente, certo? Se ali na secretaria de governo você coloca um cara que conhece bem da Constituição, que vai conseguir fazer uma boa relação com os vereadores. Ou seja, se você colocar pessoas muito boas, muito competentes, a economia vai ser muito maior que 4 milhões. E aí, ó, aqui a proposta oficial do prefeito 10 salários mínimos, o vice tem que ser metade 5, secretário 7, vereadores 3. Reduziu-se consideravelmente dos vereadores, principalmente porque aumentou o número, né? A Barra já tem 15 vereadores, vai ter 15 vereadores, na verdade, né? E aí aqui a gente propôs a lei, né, desses subsídios, as leis, na verdade, porque são duas, é uma para os vereadores e uma para o executivo, que é secretário, prefeito e vice. E aí aqui nessa lei, certo? É basicamente a mesma, não muda muita coisa, fala quanto que o vereador vai ganhar. Aqui, ó, vou até mostrar para vocês aqui embaixo. Propõe aqui que o salário, a partir de janeiro de 2021, vai ser de 3 salários mínimos e que fica vedado todo tipo de contribuição. E só se for necessário viajar, se deslocar a favor do município, que aí vai ter direito a reembolso. Isso se for apresentado nota fiscal, entendeu? Então, se apresentar nota fiscal, tem reembolso, certo? Essa é a lei que a gente deixou aqui, vai deixar aqui para os vereadores, certo? E por prefeitos, secretários e vice-prefeito, algo muito parecido, certo? 10 salários mínimos para o prefeito, 5 para o vice, 7 para o secretário.
A mesma coisa, só vai ter direito a reembolso com nota fiscal se viajar, não tem acréscimo nenhum. Então as leis já estão propostas, aí aqui a gente faz uma conclusão, tem aqui as referências de tudo que a gente usou, certo? Caso alguém queira conferir. Aí aqui a gente fala algumas coisas, algumas palavras, eu e Antônio. E aí aqui, ó, no final, a gente pega as leis dos outros municípios. Ó. Teixeira de Freitas, um exemplo de lei. Aqui, ó, a lei pelo prefeito de Teixeira de Freitas. Xique-Xique, uma lei aqui de Xique-Xique que foi dessa gestão, que foi aprovada em 2016, certo? Isso tudo tá aqui no documento. E tem até uma da Barra, de 2012, ó. Aqui, ó, de 2012. Enfim, é isso. Já tá muito longo o vídeo. E é isso aí. Essa basicamente é a explicação. E passo a palavra para você, Antônio. Pronto. Thales, muito obrigado. Agradeço também ao advogado Bruno Rabelo, entendeu? E é preciso enfatizar, vocês que assistiram todo esse vídeo, viram as propostas que nós estamos fazendo, viram todo o conteúdo, nós também disponibilizaremos o PDF, entendeu? Disponibilizaremos também a petição, deixaremos o link abaixo, entendeu? Então, vendo a importância disso, por favor, assine, compartilhe, entendeu? Vamos pressionar, porque só a economia que nós estamos propondo fará uma diferença muito grande, entendeu? Nós estamos querendo andar paralelamente com a questão quantitativa e qualitativa, ok? E para encerrar, eu vou ler um trecho aqui do que eu escrevi lá na parte que foi referente à minha pessoa. Observando o caos causado pela pandemia e os reflexos que ela trará em todos os âmbitos, é de suma importância estarmos preparados quanto sociedade e sabendo que todos deverão contribuir para atravessarmos esse momento difícil, nada mais justo que nossos representantes do Executivo e Legislativo deem também suas respectivas contribuições. Acreditamos que é essencial, tendo em vista que todos os problemas já citados necessitamos mais do que nunca economizar onde estamos propondo, primando nas questões quantitativas e qualitativas paralelamente. Por fim, parafraseio a célebre frase de Abraham Lincoln, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo não pereça na terra. Esse é o meu sincero sentimento. Agradeço a todos e, por favor, compartilhem. Um abraço. Compartilhem, curtam e assinem a petição, viu? Lembrando, assinem a petição, que é importante ter apoio popular. A gente vai precisar desse apoio, certo? Porque, assim, o que a gente está fazendo é pela cidade, entendeu? E, mais uma vez, reforço. A gente não está falando de ninguém, absolutamente ninguém. A gente está falando de uma coisa que ainda nem aconteceu. A gente está falando de um futuro, que a gente não sabe quem vai ocupar o cargo A, B ou C. Entendeu? Então não tem nada de politicagem com isso. É simplesmente uma preocupação com os gastos públicos. Pode falar, Antônio, para finalizar. E isso caberá somente à população, entendeu? O que nos cabe no momento, como cidadãos, é expor aquela realidade que enfrentaremos no futuro não muito distante. Tá bom? Exatamente, é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.